Muito bem. Bom, vamos falar sobre ângulos na circunferência. Nós já estudamos no capítulo anterior o que é um arco, né? Por exemplo, aqui, se eu tenho um ponto A e um ponto B numa circunferência, esse aqui, olha, esse é o arco AB. Aqui, olha, estou destacando em outra cor. Esse é o nosso arco AB, certo? Bom, e esse arco AB, ele pode ser descrito usando um ângulo. E aí o que eu quero que você tenha bastante cuidado com o que eu vou falar agora, para a gente não confundir, tá? Nós já estudamos também ângulos centrais, então o ângulo central eu vou aqui fazer uma revisãozinha, olha só. O ângulo que sai da origem, olha só, tá vendo aqui com extremidades nessa, tem vértice na origem, né? Extremidades aqui na nossa circunferência, tá vendo? Esse ângulo aqui, ele é chamado de ângulo central. Vou chamar aqui de θ, por exemplo. Esse aqui é o ângulo θ, ângulo central. O arco AB, ele pode ser descrito ou relacionado a esse ângulo central, porque ele é diretamente proporcional ao ângulo central. Então eu posso colocar assim, olha, o arco AB mede θ. O que eu estou dizendo com relação a você ter cuidado? Dizer que o arco AB mede o ângulo θ não significa dizer que a medida linear, ou o comprimento desse arco aqui, se eu pegar aqui, colocar um barbante aqui em cima, e depois esticar o barbante e medir, não é isso que a gente está falando. O nome disso é comprimento de arco, e não é o que a gente está falando. O que a gente está relacionando aqui é o arco ao tamanho do ângulo central. Então, quando eu digo, olha, digamos que esse arco aqui seja de, sei lá, 50 graus. Se eu digo que esse arco é de 50 graus, eu vou colocar aqui 50 graus, ok? Então, esse arco de 50 graus é um arco que está relacionado a um ângulo central, olha, de 50 graus, ok? Então, isso é muito importante a gente entender. Então, esse aqui é o chamado ângulo central. Nós temos também o chamado ângulo inscrito. O que é o ângulo inscrito? O ângulo inscrito, o vértice, ao invés de coincidir com a origem da circunferência, na verdade ele é um ponto da circunferência. Se aqui eu tenho um vértice, olha, digamos que eu tenho aqui esse ângulo, tá? E aí eu vou colocar aqui, por exemplo, aqui AB, ok? E aqui um vértice, sei lá, P. Esse ângulo aqui, olha, esse ângulozinho aqui, vou chamar de alfa, ele é um ângulo inscrito na circunferência. Inscrito. Vértice aqui. Você poderia colocar ele aqui, poderia colocar em qualquer outro lugar. Se eu coloco aqui na origem, então ele é um ângulo central. Se eu coloco aqui, ele é um ângulo inscrito. Ok? E existe uma relação entre o ângulo central e o ângulo inscrito de uma mesma circunferência. Tá legal? Que relação é essa? Uma mesma circunferência, o mesmo arco, né? Aqui nós temos esse arco, não temos? Olha, esse é o nosso arco AB. Qual é a medida desse arco? Nós já falamos agora há pouco, olha. É a mesma medida do ângulo central. Vou chamar aqui de θ, por exemplo, tá bom? Qual é a relação que há entre esses dois? Qual a relação que há entre o θ e o alfa? Existe alguma relação? Sim. A relação é a seguinte, nesse caso, θ é igual ao dobro de alfa. Essa relação, ela vale para qualquer circunferência, em qualquer situação, desde que eu tenha um ângulo inscrito e um ângulo central, tá vendo? Com esses mesmos pontos aqui fora, ou seja, o alfa é inscrito de AB e o θ também é inscrito do arco AB. Esse é o arco AB, tá legal?
Só para relembrar, eu não falei no início, mas nós estamos falando aqui do capítulo 11, do capítulo 11 do nosso livro-texto, que é o Fundamentos de Matemática Elementar. Lembrando que o que eu estou fazendo aqui é pegando-se os pontos mais importantes e relembrando com vocês, mas isso não exclui a necessidade de você fazer uma pesquisa no livro-texto, ok? Não deixe de abrir o livro-texto, de estudar, de verificar cada uma das situações propostas lá, até porque eu não vou fazer nem todas as demonstrações aqui, vou fazer apenas algumas, tá legal? Então, a relação que existe, voltando aqui ao nosso problema, a relação que existe entre esse θ aqui e esse alfa é essa, olha, a alfa é a metade do θ. Isso não é difícil de ver, não é difícil. Eu até vou fazer essa demonstração usando esse mesmo desenho aqui. Como é que a gente pode pensar nesse caso? Bom, se eu fizer uma linha aqui, uma reta aqui, olha, auxiliar para cá, uma semi-reta, né? Auxiliar para cá, eu estou dividindo alfa e beta, não, alfa e θ, melhor dizendo. Eu não posso dizer que eu estou dividindo ao meio, né? Eu não sei que posição está, poderia estar um pouquinho mais para cá. Então, eu não sei, aí iria fazer uma outra divisão. Não sei, eu só sei que aqui, olha, eu posso chamar de alfa 1 e aqui eu vou chamar de alfa 2. Sabendo que alfa 1 mais alfa 2 é o alfa, né? Então, olha aqui. Nesse caso, olha, na nossa demonstração eu sei que é alfa 1 mais alfa 2 vai dar o alfa. E eu faço a mesma coisa aqui, né? Chamo aqui de θ1 e chamo aqui de θ2. E eu sei que θ1 mais θ2 vai dar o próprio θ. Agora, olha só que legal. E aí que entra o maior barato aqui. É o seguinte. Da origem até esse ponto P, eu tenho um raio. E da origem até o ponto B, também é raio. E da origem até o ponto A, também é raio. Tá vendo? Essas três aqui, olha, as três marcações indicam que esses três segmentos são congruentes. Ok? Se esses três segmentos são congruentes, olha, nós temos aqui um triângulo isósceles. Esse triângulo é isósceles. Se ele é isósceles, aqui é alfa 1, então esse aqui também vai ser quanto? Alfa 1. Não é isso? E olha só, esse θ1 aqui, ele é o ângulo externo desse triângulo. Ó. Ele é ângulo externo desse triângulo. Se ele é ângulo externo, o que eu posso dizer? Que ele é igual à soma dos dois internos não adjacentes. Então, olha, θ1 é igual a alfa 1 mais alfa 1. Tá vendo aqui? θ1 vai ser igual a alfa 1 mais alfa 1, ou seja, 2 vezes alfa 1. Tudo bem? Analogamente, vai acontecer a mesma coisa do outro lado, né? Se esses dois são congruentes, e aqui, olha, é alfa 2, esse aqui, olha, também vai ser alfa 2. E esse θ2 aqui, ele é externo desse triângulo aqui. Se ele é externo a esse triângulo, alfa 2 é igual a... Aliás, θ2 é igual a alfa 2 mais alfa 2, tá vendo? Ele é externo, né? Eu vou até colocar aqui fora, talvez você não esteja enxergando muito bem. Se eu fizer isso aqui, olha o que está acontecendo aqui. Eu tenho aqui um alfa 2, eu tenho aqui também um alfa 2, e eu tenho aqui, olha, um θ2. Tá vendo? θ2 é a soma do alfa 2 com alfa 2, né? Então, θ2 é igual a alfa 2 mais alfa 2. Ou posso colocar aqui direto, né? Deveria ter feito a mesma coisa aqui. Ok? Então, se eu somar aqui os dois, olha, somando esses dois, o que eu vou encontrar? θ1 mais θ2 é igual a 2 vezes alfa 1 mais 2 vezes alfa 2, que é igual a 2 vezes alfa 1 mais alfa 2. Ora, alfa 1 mais alfa 2 é alfa. E θ1 mais θ2 é θ. Então, eu tenho aqui, olha, θ igual a
2 vezes o alfa, que é exatamente o que nós queríamos demonstrar, tá vendo? Então essa relação vale muito bem para esse tipo de estrutura que nós colocamos. E também vale para outras. Eu nem vou fazer todas essas demonstrações aqui, mas ela vale para essa e também vale para outras. Deixa eu colocar aqui um outro desenho. Tá? Vale, por exemplo, se eu tiver aqui esse aqui como ângulo, vou colocar assim mais ou menos, ó, AB, dessa forma, como ângulo externo, como ângulo central, né? E se eu tiver esse aqui, ó, tá vendo esse aqui? Como ângulo com o mesmo arco, ó. Eles terminam no mesmo lugar, tá vendo? Então é o mesmo arco para os dois aqui, ó. Então, se esse aqui é θ, ó, esse aqui é θ, esse aqui, ó, vai ser alfa e também vai valer a relação θ é igual a 2 vezes alfa. Também vai valer. Onde eu sei que alfa aqui, ó, é um ângulo inscrito e o θ é um ângulo central. Vale para qualquer uma dessas figuras aí que a gente acabou de fazer. Legal? Tudo bem? Bom, e aí eu queria mostrar uma curiosidade. Na verdade, não é nenhuma curiosidade, é algo que é importante, né, para a gente trabalhar em várias condições, que é o seguinte. Se eu tiver aqui, ó, esse arco aqui, por exemplo, aqui é o A e aqui é o B. Ok? Eu tenho esse arco. Esse ângulo aqui vai medir 180 graus. O arco AB, olha, tá vendo aqui o arco AB? Esse aqui de fora, ele mede 180 graus. Não é isso? Ele mede 180 graus. AB é o diâmetro, né? Ele é a maior corda da nossa circunferência. Se isso é verdade, o que vai acontecer, por exemplo, se eu traçar um ponto P aqui, olha, nele eu traçar o ângulo inscrito. Está vendo que aqui é o ângulo inscrito? Bom, nós acabamos de ver que o ângulo inscrito é a metade do ângulo central. Esse ângulo central aqui, olha, isso aqui é uma semicircunferência, não é uma semicircunferência? Esse ângulo central aqui mede 180 graus. Então esse aqui é metade, olha, então ele mede quanto? 90 graus. Isso é muito interessante. Eu tenho que um triângulo retângulo, tá vendo? Triângulo retângulo, a hipotenusa do triângulo retângulo é o dobro do raio de uma circunferência, tá vendo? O dobro do raio, né, da circunferência que inscreve esse triângulo, né? Ou que circunscreve, melhor dizendo, esse triângulo retângulo. Isso vale, por exemplo, se eu colocar um P para cá, ó. Aqui o P, tá vendo? Aqui também vai valer 90 graus. E se eu colocar aqui, ó, aqui também vai medir, vou chamar aqui de P1, aqui de P2, também vai medir 90 graus. E se eu colocar para cá, ó, tá vendo? Também vai medir 90 graus e assim vai, sucessivamente. É bem interessante, né? Bem interessante. Então, eu posso olhar sempre para esse segmento AB, segundo o ângulo de 90 graus, se esse ponto pertencer a essa semicircunferência aqui. Olha. Isso sempre vai acontecer. Legal, né? Bom, e a gente pode, inclusive, introduzir uma ideia aqui de uma coisa que chama-se arco capaz. O que é um arco capaz? Bom, só para a gente colocar, né? Vou colocar assim mesmo. Arco capaz. O que é isso, né? Um arco capaz. Digamos que eu tenho aqui um arco AB. Tá? Eu tenho aqui um arco AB, que é esse arco aqui. Por exemplo, deixa ele bem destacado aqui. Tá? Só estou destacando esse arco AB. Ok? Bom, qualquer ângulo
qualquer ângulo que eu venha, ó, cujo vértice esteja aqui nesse outro arco aqui, olha, tá vendo? E vai até o ponto B, ele tem a mesma medida. Digamos aqui, medida alfa. Se eu fizer assim, ó, eu também tenho aqui a medida alfa. Se eu fizer para cá, ó, também tenho a medida alfa, não é isso? Para qualquer um desses pontos aqui, olha, eu enxergo esse segmento aqui de acordo com a medida alfa. Então, esse arco aqui, ó, vou destacar bem grosso, só para a gente ter uma noção legal. Esse arco aqui, ó, ok? Esse arco todo aqui em azul é o arco onde eu encontro todos os vértices possíveis que enxergam esse segmento AB de acordo com o ângulo alfa. Então, ele é chamado de arco capaz de alfa. Ok? É o arco capaz do ângulo alfa. Em qualquer ponto aqui, ó, que eu esteja aqui, se eu olhar para o arco AB, eu consigo enxergar de acordo com o ângulo alfa. Isso é legal porque, por exemplo, deixa eu pensar isso como lá no desenho geométrico também. Digamos que eu tenho aqui, não sei, um muro, por exemplo. Estou dando uma ideia assim bem prática e bem simplista, mas vai fazer sentido. Olha, digamos que eu tenho aqui um muro, tá? E eu quero saber o seguinte: eu quero saber quais são os pontos possíveis de enxergar esse muro de uma ponta a outra com um ângulo alfa, segundo o ângulo alfa. Digamos que o ângulo alfa seja de, não sei, um ângulo alfa seja de 60 graus, tá? Isso é só um exemplo. Ou seja, eu quero olhar para esse muro segundo o ângulo de 60 graus, tá? Bom, então, se eu olhar para cá, ó, opa, aqui deveria vir para cá, encostado aqui. Se aqui tem 60 graus, tá vendo? Significa que se eu olhar por aqui, ó, desse outro ponto aqui, ó, eu também vou olhar segundo o ângulo de 60 graus. Se eu olhar por aqui, eu também vou olhar segundo o ângulo de 60 graus. Então, cada um desses pontos aqui, olha, me faz enxergar esse muro segundo o ângulo de 60 graus. Então, esse arco aqui, olha, é um arco capaz de 60 graus. Interessante, né? Ele é chamado, esse arco grandão aqui atrás, ó, ele é chamado de arco capaz de 60 graus. Esse aqui. Ok? Significa que em qualquer ponto desse arco eu enxergo esse muro aqui segundo 60 graus. Talvez você esteja se perguntando, mas por que um muro? Não é esse arco aqui? Sim, porque na verdade eu estou interessado nesses pontos aqui, né? A e B. Então, esse ângulo aqui, esse arco aqui é um arco na verdade, esse arco aqui é um arco de 30 graus, né? Porque o ângulo central, olha, é o dobro do ângulo inscrito. Mas esse arco aqui, olha, ele vai enxergar esse segundo o ângulo de 60 graus em qualquer um desses pontos, em qualquer um deles, olha. Por isso que a gente chama de arco capaz. Tá legal? Claro, e aí eu falei, vou repetir aqui, mesmo sendo redundante, mas na verdade eu quero ser enfático, que olha, o ângulo central aqui não é de 60 graus, não é isso? Ok? Esse ângulo aqui é o dobro. Nesse caso aqui, que nem tem os 60 graus, né? Porque aqui seria 120 graus, seria mais aberto. Só para a gente ter um rascunho. Mas esse aqui, olha, é o dobro desse aqui. O ângulo central é igual ao dobro do ângulo inscrito com o mesmo arco. Tá legal? Muito bem. O que nós vamos falar agora nós vamos trabalhar com um teoremazinho, que é o teorema do quadrilátero inscritível. No capítulo anterior, a gente trabalhou com
quadrilátero circunscritível, né? E agora o inscritivo. O que a gente vai fazer aqui? Eu quero construir um quadrilátero qualquer aqui, tá? Vou construir um quadrilátero nessa circunferência aqui, ok? Não pensa como sendo nenhum desses quadriláteros notáveis, não. Um quadrilátero qualquer. Aqui até parece um trapézio, mas não era essa a intenção. É um quadrilátero qualquer. A, B, C, D. Ok? Bom, o que diz esse teorema? Esse teorema diz o seguinte: para que eu tenha um quadrilátero, olha, inscrito numa circunferência, ou seja, para que o quadrilátero seja inscritível, né? O que eu posso, o que tem que ser cumprido aqui? Qual é a exigência? Os ângulos opostos somados precisam ser iguais, ok? A soma, melhor dizendo, a soma dos ângulos opostos precisa ser iguais. Nesse caso aqui, olha, A mais C tem que ser igual a B mais D. B mais D. E claro, se a soma dos 4 dá 360, então a soma desses opostos tem que ser igual a 180 graus. É isso que diz esse teorema. Não confunda com o teorema de Pitot, que a gente estudou no capítulo anterior, que fala que o quadrilátero, olha, e fica aqui do lado de fora, não é isso? Aqui eu estou com o quadrilátero dentro. Bom, e aí lá a gente trabalhava com lados, né? Soma dos lados opostos. Aqui a gente está falando com a soma dos ângulos opostos, tá? Só para a gente não confundir. Bom, e isso é verdade? Não é difícil ver. A gente pode mostrar isso aqui bem rapidinho. Que é o seguinte, olha. Esse ângulo A aqui, ele é o ângulo inscrito desse arco aqui. Certo? O ângulo A é o ângulo inscrito desse arco aqui. Ok? Do arco DB, mas passando por C. Não é isso? Esse ângulo A. Posso até colocar aqui, ó. O ângulo A, ele é o arco, ó, DCB. DCB. Arco, assim. Ok? E o ângulo C, que é o ângulo oposto, ó, a ele, olha aqui, esse ângulo C, ele é o ângulo inscrito desse aqui, ó. Ah, melhor dizendo, aqui eu já estava confundindo uma coisa aqui. Olha só, um erro conceitual aqui, sério. Na verdade, o ângulo A, ele é inscrito, então ele não é o DCB, ele é o DCB sobre 2, tá bom? Porque esse ângulo aqui, ele é medido de acordo com esse ângulo central, né? Esse ângulo central aqui, ó. Se eu fizer isso, ó, esse ângulo todo aqui, dividido por 2, dá esse A aqui. Não é? Ok? Que aqui é o ângulo central desse arco aqui. Então, em tempo já corrigido, aqui eu tenho um ângulo C, que é esse ângulo aqui, ó, DAB sobre 2. Então, o ângulo C é o ângulo DAB sobre 2. Mas olha, se eu somar esse aqui, azul, com esse todo aqui, eu tenho, olha, ao todo 360 graus. Não tem, ó, ao todo 360 graus, ó, somando esse cara sobre esse aqui, né? Ou seja, se eu somar, então, DCB com DAB dá 360. Se eu somar metade dos dois, quanto é que dá? Dá 180. Não é isso? Que é a soma desse com esse. Então, A mais C tem que dar quanto? 180 graus. Bom, analogamente, se eu fizer a mesma coisa, só que agora por aqui, olha, e aqui, se eu somar esses dois, eu também vou achar a mesma coisa, né? Se eu colocar aqui, eu, na verdade, vou ter que fazer, olha, esse arco, agora em verde, ó, com esse outro arco, esse aqui, ó, para cá. Então vai acabar dando a mesma coisa, ok? Vai acabar me dando, olha, porque agora eu vou trabalhar com esse ângulo e vou trabalhar com esse ângulo. Então, B mais D
também vai dar 180 graus. Legal? Então não posso esquecer disso. Se eu quiser um quadrilátero inscrito numa circunferência, a soma dos ângulos opostos, olha, aliás, as somas, né? Se eu somar esse com esse e depois somar esse com esse, o resultado vai ser igual. Então as somas serão iguais, ok? Bom, nós vamos falar agora sobre ângulos excêntricos. O que são esses ângulos excêntricos, não é? A gente trabalhou com o ângulo central e com ângulos inscritos e vimos a relação entre o ângulo central e o ângulo inscrito. E esses ângulos excêntricos? Bom, excêntrico significa que é fora do centro. Digamos que eu tenho aqui, olha, por exemplo, esses segmentos aqui concorrentes, eles formam esse ângulo aqui do meio. Esse aqui eu vou chamar de x. Pronto. Bom, se esse é x, olha, esse aqui também é, né? Os dois são x, não é isso? São opostos pelo vértice. Por que eles são excêntricos? Porque o vértice desse ângulo, olha, ele não está no centro, então ele é excêntrico. Digamos que esse arco aqui, olha, esse arco aqui meça Azinho, tá? É a medida do arco, né? Não é essa a medida do x. Consegue perceber? Seria a medida do x se eu tivesse com esse vértice aqui, olha, aí sim, seria. Nesse caso, não. E aqui é a mesma coisa, ó. Eu vou chamar aqui de b, que também não é a medida do x, já que está fora, ok? Qual é a relação que existe entre o A e B nessa situação? Bom, a gente pode concluir isso facilmente. De que forma? Se eu colocar aqui, ó, se eu traçar uma auxiliar aqui, ó, um auxiliar, esse ângulo aqui, olha, vai ser o ângulo A sobre 2. Porque esse ângulo aqui, ele é um ângulo inscrito de arco A. Se é o ângulo inscrito de arco A, então ele é metade do arco. Tudo bem? Mesma coisa acontece com esse aqui, olha. Esse ângulo aqui, ele é inscrito de arco B, tá vendo? Então ele mede B sobre 2, arco B, aqui inscrito B. E o x? Esse x, ele é ângulo externo desse triângulo que eu estou destacando aqui, olha. O x é ângulo externo. Se o x é ângulo externo, então o x ele é igual à soma dos dois ângulos internos não adjacentes nesse triângulo aqui, ó. Ok? Então x vai ser igual, x é igual a A sobre 2 mais B sobre 2. Então x vai ser igual a quanto? A mais B sobre 2. Legal. O que eu posso afirmar aqui? Que esse ângulo excêntrico aqui, x, ele é a média ou a semissoma dos dois arcos. Tá legal? Quer dizer que se eu tenho aqui, e aí eu vou colocar um exemplo aqui para a gente ver. Ó, vou colocar assim e outro para cá. Tá? Se esse arco aqui, ó, é um arco, por exemplo, de 30 graus, e se esse arco aqui é um arco, por exemplo, de 70 graus, quanto é que mede esse x? X ele é igual a 30 mais 70 sobre 2. X igual a 50 graus, ok? Está aqui, 50 graus. Lembrando que quem é esse 70? Esse 70, na verdade, ó, é esse aqui, 70 graus. Porque aqui é o ângulo central de 70 graus, que é essa medida desse arco ali. E quem é esse 30? Bom, esse 30 é esse ângulo central aqui, ó, de 30 graus, ok? Que vai me gerar esse arco aqui, olha, de 30 graus, ok? Nesse caso, nós temos aqui o vértice do ângulo, ó, por exemplo, aqui um vértice P,
aqui também é o vértice P, né? Esse caso, o vértice do ângulo, ele é interno, né? Ele está na região interna da minha circunferência. Mas e se o P estiver do lado de fora, né? Na região externa à circunferência? Por exemplo, se eu tiver um P aqui um ponto P, e aí, olha só, nesse ponto P, eu trace um segmento secante a essa circunferência. E aqui, um outro segmento secante a essa circunferência. Nós já vimos que se esses segmentos fossem tangentes à minha circunferência, então eu conseguiria traçar, dizer que eles são congruentes, né? Se fossem tangentes as duas aqui. Nesse caso, os dois são secantes. Esses dois são secantes e, ainda mais, eu posso dizer o seguinte, olha, digamos que esse arco aqui, ó, meça A e esse arco aqui, B, tá vendo? Está medindo A e medindo B, esses dois arcos ali. Qual a relação que existe entre esses arcos, A e B? É isso que a gente quer determinar aqui. Será que existe uma relação entre esses dois arcos ali? E o que é muito legal é que sim, existe uma relação entre esses dois arcos. Como é que a gente pode mostrar a relação entre esses dois arcos? A gente pode mostrar da seguinte maneira, ó. Vou traçar um auxiliar aqui, esse azul, tá vendo? Uma retazinha auxiliar. Se isso acontece, esse ângulo aqui, ó, ele vai medir a metade desse arco, né? Esse arco aqui é o A, que é o ângulo central. Então aqui eu inscrito A sobre 2. Ok? Bem parecido com o outro, né? A ideia é muito parecida. E aqui eu tenho o arco B. E esse ângulo aqui, ele é inscrito, né? Com esse arco B. Então esse aqui vai medir quanto? Vai medir B sobre 2, ok? Ele é metade desse arco. B sobre 2 aqui, então. Não é? E o que eu quero é encontrar o valor desse ângulo x aqui. Tá vendo? É um ângulo excêntrico externo à circunferência, né? Qual é a relação que existe esse x, esse b e esse a? Bom, a relação é a seguinte. Esse triângulo aqui, ó, esse triângulo aqui fora, vou fazer assim, esse aqui que eu estou destacando, ele tem esse a sobre 2 como ângulo externo, né? Então, a sobre 2 é igual à soma dos internos não adjacentes. Tá vendo? A sobre 2 vai ser igual a quem? B sobre 2 mais x. B sobre 2 mais x. Se eu passar esse B sobre 2 para lá, vai ficar A sobre 2 menos B sobre 2 vai ser igual a x. O que vai implicar que x é igual a menos B sobre 2. A relação é essa. Na primeira relação, nós tínhamos uma soma, né? Uma semissoma. E agora uma semidiferença. Olha aqui. Se eu tenho um x do lado de fora, aqui, olha, um p, perdão, do lado de fora, e formo construídas aqui duas secantes, eu formo dois arcos. Esse x aqui, olha, esse ângulo, ele é igual ao arco maior menos o arco menor dividido por 2. Se eu tivesse do lado de dentro, ó, excêntrico, como nós fizemos antes, eu somaria e dividiria por 2. Aqui no caso, a gente faz a diferença e divide por 2. Bem interessante, né? Bem, agora aqui, vamos fazer uma aplicação do que a gente acabou de ver, tá? Nesse exemplo aqui, nós temos esse ângulo excêntrico aqui, olha, esse ângulo excêntrico medindo 100 graus. Esse arco mede x e esse arco, olha, mede 120. Então eu sei que 120 mais x sobre 2, que é a média aritmética, vai dar 100, tá vendo? 120 graus mais x sobre 2, eu acho quanto? 100 graus. Daí eu acho x facilmente, né? Mais x igual a 200, então x igual a 80 graus, ok? O que eu não posso confundir aqui
é que esse 100 não é ângulo central, ele é um ângulo excêntrico. Central é esse aqui, olha, por exemplo, ó, esse aqui. Esse ângulo aqui, ó, mede 120 graus. Se eu fizer a mesma coisa aqui, olha, esse ângulo aqui mede 100, mede x, na verdade. Ok? Então, não vamos nos confundir aqui o que é um ângulo central e o que é um ângulo excêntrico. Agora, nesse caso, olha, aqui mede x e aqui mede 70. E esse é um ângulo, ó, esse é o ângulo excêntrico. Está aqui do lado de fora, ok? Como é que eu faço para achar esse valor de x? Bom, agora a relação de 70 menos x sobre 2 igual a 20 graus. Ok? Aqui é o meu ângulo excêntrico, aqui é a semidiferença. Esse é a semissoma porque ele está na região interna. Essa é a semidiferença porque ele está na região externa. Ele que eu digo é o vértice do ângulo. Tá legal? Então está aqui, olha lá, 70 menos x igual a 40. Esse vem para cá, esse vem para cá, x igual a 30 graus. Então, resolvido o nosso problema, tá bom? E agora esse caso aqui, como é que eu faço para resolver esse caso? Bom, eu tenho aqui um ponto de tangência, olha, aqui é o meu ponto de tangência, ok? Daqui para lá. Como é que eu faço isso? Esse arco aqui, ó, bom, aqui o vídeo acabou cortando, eu vou retomar de onde eu parei. Bem, então eu tenho esse ângulo aqui do lado de fora, ó, medindo 30 graus, certo? Essa reta, ela tangencia a circunferência nesse ponto. Se ela tangencia a circunferência nesse ponto, então, e aqui essa é a origem, então aqui eu tenho um ângulo de 90 graus. Se eu tenho aqui um ângulo de 90 graus, olha, e aqui é 30, necessariamente esse ângulo aqui, ele tem que ser de 60 graus. Não é isso? A soma dos três ângulos tem que dar 180. Então aqui eu tenho, olha, 60 graus. Se esse 60 graus é ângulo central, esse arco aqui vai medir exatamente quanto? 60 graus. X exatamente 60 graus. Tá legal? Ok? Bom, vamos fazer mais uma questão aqui. Determine o valor de x nos casos. Aqui, letra A. Bom, nesse caso, eu tenho esse valor aqui, olha, esse aqui fora é o x, ó. Esse aqui é o x, está um pouquinho apagado, mas esse é o x. Quero determinar esse ângulo. Como é que a gente pode fazer para determinar esse ângulo aqui? Primeiro, eu consigo perceber que aqui, olha, eu tenho um suplemento do 145, tá vendo? Se esse ângulozinho é o suplemento do 145, esse ângulo aqui, olha, vai medir 35 graus, ok? Se esse ângulo mede 35 graus, esse arco aqui, olha, tá vendo? Esse arco vai medir 70 graus. Por que eu sei que ele vai medir 70? Porque esse é o ângulo inscrito. Então esse arco aqui, ele é o arco de 70. Ok? O ângulo inscrito é metade do arco, né? Metade do ângulo central. Então tá aqui, 70 graus. E uma outra coisa que a gente pode perceber, olha, se a gente traçar aqui do ponto de tangência até a origem da circunferência, eu tenho aqui um ângulo de 90 graus. Se eu tenho aqui um ângulo de 90 graus, olha, esse ângulo aqui, eu sei que vai medir exatamente o arco, que é quanto? 70. Exatamente o arco, 70 graus. Então, vou traçar até aqui. Nesse triângulo aqui em azul, ó, o ângulo X, que é o que eu estou procurando, esse ângulo aqui fora, ele é o ângulo externo desse triângulo azul. Se ele é ângulo externo, ele é a soma dos internos não adjacentes. Então, x é igual a 70 mais 90, portanto, x igual a 160 graus. Ok? Está aqui a solução dessa questão. Letra A. Vamos então à letra B. Ok?
Eu quero achar esse valor aqui que é o x, ó. Esse arco aqui é o x. E eu vou reforçar aqui, ó. Esse arco é o x. E aqui, olha, mede 70. E aqui tudo, esse arco aqui, olha, fora, mede 200. Tá legal? Então, aqui mede 200, aqui 70. Bom, como é que a gente pode fazer para encontrar esse valor aqui? Se esse aqui é 200, esse aqui, olha, esse aqui é o que falta para 360. Então, esse aqui é 160, ok? Esse ângulo aqui, vou chamar de ângulo X. X não, X já está aqui. Vou chamar de A. Quem é esse A? Está vendo que ele é um excêntrico desses dois? Esse ângulo A, ele vai ser igual a 200 menos 160 dividido por 2. 200 menos 160 sobre 2. Então, o ângulo A é 40 por 2, 20. A é 20 graus. Esse Azinho aqui. Se esse Azinho mede 20 graus, esse arco aqui, ó, vou colocar com uma outra cor. Esse arco aqui, ó, ele é o dobro desse aqui que é inscrito, já que o A é inscrito. Então, ele vai ser 40 graus. Esse arco aqui, 40 graus. Tá legal? Bom, o que nós temos aqui? Esse ângulo de 40 graus, aqui também vai medir 70, não é? Aqui é 70, aqui também vai medir 70 graus, ó. Igualzinho, porque são opostos pelo vértice. E esse ângulo aqui, eu não sei quanto mede, ó. Esse aqui, vou chamar de ângulo B. Mas eu sei a relação entre eles com esse ângulo que é excêntrico interno, né? Esse ângulo aqui de 70 graus, ele é B menos 40 dividido por 2. Aliás, B mais 40, melhor dizendo, dividido por 2, não é isso? O menos a gente já fez do lado de fora. Dentro é mais, né? Então, o que eu tenho aqui? Olha, B mais 40 graus sobre 2, isso aqui é igual a 70 graus. Daqui eu consigo achar o ângulo B, né? B é igual a 2 vezes 70, 140, menos o 40, e o B nós encontramos 100 graus, ok? Esse é o ângulo B. E a gente ainda não achou o ângulo X, ok? Mas, olha só, aqui não é a origem da circunferência? Então, esse arco B mais X aqui, olha, esse arco todo aqui, ó, de quanto é que ele vai medir? Vai medir 180 graus, tá vendo? Então, eu tenho que B mais X tem que medir 180 graus. Ora, a gente já achou o B. B é 100, né? Então, 100 mais X igual a 180 graus. Logo, X igual a 80 graus. Está aqui o resultado que nós queríamos, tá? Então, a gente primeiro trabalhou com o externo, né? Com o excêntrico externo, para achar esse Azinho. A partir desse Azinho, a gente achou esse arco. A partir desse arco, a gente achou o B. E a partir do B, a gente achou o X, dado que B mais X é igual a 180 graus, ok? Espero que vocês tenham entendido. Agora é hora de praticar, fazer bastante exercícios para conseguir resolver problemas como esses, né? Questões como essas. Só a prática faz a gente enxergar os bons caminhos, tá legal? Deus abençoe vocês e até uma próxima oportunidade.